Olá, eu sou Fernanda Maldonado, professora de alemão, e o meu objetivo aqui neste canal é te explicar alemão da forma mais objetiva possível. E hoje eu trouxe um tema muito pedido por vocês, que é o passado alemão. Nós vamos aprender juntos agora. Acompanhe comigo aqui na tela. Olá, pessoal! Bom, hoje eu vou falar para vocês a respeito do Perfect, passado. Então, nós vamos começar a ver passado agora, tá? Eu vou passar aqui para vocês a próxima tela. Como que nós formamos o passado? Primeiramente, nós temos que saber que todos os verbos, eles têm o que chamamos de particípio passado. Em alemão, Partizip 2. Então, por exemplo, o verbo machen, o particípio passado dele é gemacht. Arbeiten, o particípio passado dele é gearbeitet. Frühstücken, gefrühstückt. Normalmente, não como regra, mas a maior parte dos particípios passados, eles têm esse ge na frente, tá? O particípio passado do verbo. E esse particípio, ele nunca vai mudar. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, eu trouxe aqui uma tabela para nós. Essa tabela eu vou disponibilizar para vocês baixarem, tá? Aqui, os particípios passados dos principais verbos do nosso dia a dia. Então, aqui, por exemplo, esse primeiro, anfangen, eu coloquei a tradução, tá vendo aqui a tradução? Então, assim, olha, o infinitivo do verbo, o particípio dele e a tradução do verbo. Então, anfangen, que é o verbo começar, tá? Ou iniciar, e o particípio passado dele é angefangen. Se você observar, os verbos que são separáveis, os verbos trennbar, chamados verbos trennbar, o ge, ele fica assim bem no meio, entre o an, entre a partícula, e o verbo principal, ó, fangen. Então, vai ficar o ge bem aqui no meio, olha, tá vendo? Anrufen, o ge também aqui no meio, o verbo separável. Vocês lembram desses verbos separáveis, né? Eu ligo, ich rufe an. Né, verbos que separam, o prefixo fica no final. No passado, tá, o particípio dele fica o ge aqui no meio. Aqui, então, eu relacionei aqui os principais verbos, né? Então, antworten, geantwortet, né? Então, aqui estão os principais. Voltei aqui nessa tela para explicar para vocês sobre a construção. Como que eu vou construir, enfim, o passado, né? Eu vou precisar de um verbo auxiliar e do particípio passado. Então, eu tenho o auxiliar haben e o particípio passado do verbo. Então, por exemplo, eu quero formar assim: eu fiz um bolo. Como que eu vou fazer? Eu vou usar o auxiliar ich habe e o gemacht fica aqui no final. Pessoal, todos os complementos vão ficar aqui no meio, tá? Então, eu fiz um bolo. Então, um bolo fica aqui no meio e o particípio passado do verbo é a última coisa, ele fica aqui no ponto final, tá? Então, eu tenho o auxiliar, né? E o particípio ali no final. Vamos dizer que você queira colocar outros complementos nessa frase. Você não queira falar eu fiz um bolo, quero falar eu fiz hoje um bolo, né? Só para mostrar para vocês, olha. Ich habe heute einen Kuchen gemacht. Só para mostrar para vocês que se você quiser colocar outros complementos, podem ser vários. Eles sempre vão ficar aqui no meio, olha, tá vendo? E o particípio passado do verbo é a última coisa aqui, ó, no ponto final. Ok? Pessoal, quero mostrar aqui para vocês, então, como que fica com todas as pessoas. O que vai mudar aqui é só a conjugação do verbo haben, de acordo com a pessoa que você quer. Então, eu fiz um bolo, ich habe einen Kuchen gemacht. Ele fez um bolo, hat einen Kuchen gemacht. Ela fez, sie hat einen Kuchen gemacht, e assim por diante. Você apenas vai conjugar conforme a conjugação normal do verbo haben, que você já está acostumado. É só conjugar aqui e colocar, não esquecer de colocar o particípio passado aqui no final de tudo, tá? É isso que você não pode esquecer para formar o passado, certo?
Pessoal, quero ver com vocês outros exemplos para que você entenda bem essa estrutura. Eu coloquei aqui essa frase, ela comeu uma pizza. Coloquei aqui embaixo o vocabulário que você precisa para formar essa frase. E nós vamos montar juntos, você vai ver que não tem tanto mistério. Então, pode montar, como que você acha que fica essa frase? E nós já vamos conferir. Tudo bem? Pode pausar um minuto, se você quiser. Eu acredito agora que você já tenha feito, eu vou corrigir, eu vou colocar aqui a nossa resposta, vamos ver? Aqui você pode conferir, Sie hat eine Pizza gegessen, então só realmente conjugar o verbo de acordo com a pessoa, para isso você vai precisar saber a conjugação do verbo haben, que você pode colocar em qualquer conjugador de verbo e você pode obter, ou então no seu caderno, né? Nós vamos ter que saber certinho essa conjugação do verbo haben de acordo com a pessoa. Pessoal, eu coloquei letra maiúscula aqui, Sie hat, porque é começo de frase, só por causa disso, tá? Porque esse Sie é de ela, então ele é com letra minúscula, mas como é começo de frase, nós colocamos aqui com letra maiúscula, tá? Que não tem nada a ver com aquele Sie, tratamento formal que nós usávamos ali nas outras frases, nos outros exemplos, tá? Então, aqui é Sie de ela. Vamos lá, vamos continuando. Outro exemplo para montarmos, ele bebeu um suco de laranja. Vamos mudar a pessoa para treinar um pouco. Tenho aqui embaixo o vocabulário e você pode montar, nós vamos corrigir, ok? Pode pausar um minuto, pode fazer em seu caderno, se você preferir. Tudo bem? Vamos ver como ficou? Vou colocar aqui para nós como ficou essa resposta. Vamos ver. Hat einen Orangensaft getrunken. Então, nós conjugamos o hat aqui, complementos no meio, tá? Getrunken lá no final. Então, isso é prática, nós vamos treinando, praticando, usando, tá? E você vai ficar craque nisso. Pessoal, eu vou agora para a segunda parte do Perfect. Nós vamos ver agora os verbos que nós vamos usar o sein como auxiliar e não mais o haben. Eu vou mostrar agora para vocês quais são as situações que nós vamos usar o sein. Mas não se preocupem com a regra, eu vou passar a regra para vocês porque é necessário, mas nós vamos aprender mesmo com a utilização dos verbos e desmontando as estruturas. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, primeira situação, erste Teil, verbos que indicam uma mudança de local. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar aqui. Mudança de local que eu digo é sair, eu tenho um ponto aqui, é sair de um ponto e ir para outro ponto, tá? Esses verbos que indicam essa locomoção, vamos dizer assim. Existem pessoas que falam movimento, não é movimento, porque se você parar para pensar, todos os verbos, né, eles marcam movimento, mas aqui seria mudança de local, mudança, sair de um ponto e ir para outro. Quais verbos são esses? Vamos ver. Aqui os exemplos, eu trouxe os verbos, como por exemplo o verbo ir, pessoal. Eu saio de um ponto e eu vou para outro ponto. Fahren, que é o verbo ir, quando eu coloco ir aqui, eu coloco motorizado, né? Quando eu quero dizer meios de transporte, quando você usa qualquer tipo de meio de transporte, nós vamos usar o fahren, tá? Então, por isso que eu coloquei motorizado só para a gente lembrar. Reisen, que é o verbo viajar. Kommen, que é o verbo vir. Então, eu saio de um ponto e venho para outro ponto. Umziehen, mudar de casa. Estou me mudando para Frankfurt, por exemplo. Então, verbos que indicam uma mudança de posição, de local, tá? Coloquei aqui os particípios passados deles, né? Os particípios de cada um deles. Vocês podem também acompanhar na tabela que eu enviei para vocês, esses particípios, todos esses verbos. E nós vamos ver aqui alguns exemplos com eles, vamos ver. Trouxe aqui um exemplo com fahren, bem simples, pessoal. A estrutura é basicamente a mesma que nós estávamos usando no exercício anterior.
A única diferença é que em vez do haben, nós temos aqui a presença do ser estar. Então, ich bin em vez de ich habe, tá? Eu fui para a Itália. Verbos particípio passado aqui no final, tá? Particípio passado. Os complementos vocês vão colocar no meio, né? Para a Itália aqui no meio, né? Assim como nós usávamos lá. E aqui você vai apenas alternando aqui, né? A conjugação. Ich bin, du bist, ist. Então, você vai na conjugação do ser estar. Não tem mistério, tá? Não tem mistério. Basta nós utilizarmos. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, segunda situação que eu uso o ser estar também para formar passado. Verbos que indicam uma mudança de estado físico. Pessoal, mas como eu disse, não se preocupem, tá? Não são muitos verbos e também nós vamos utilizando, montando, vocês vão memorizando melhor. Essa é apenas a regra. Eu vou passar aqui para vocês, são poucos verbos. Quando eu digo mudança de estado físico, eu quero dizer o que? Olha, adormecer. Eu estava acordada e eu adormeci, uma mudança de estado físico, tá? Acordar, eu estava dormindo e eu acordei, mudança de estado. São pouquíssimos verbos, tá, pessoal? Tá? Então, nós vamos usar o ser estar. Então, eu coloquei aqui, né, o ser estar e com o seu particípio passado. Aqui ficou direto, né, porque nesse caso, nós não temos complemento nenhum, então já ficou direto. Ich bin eingeschlafen, tá? Verbos. E aqui também a mesma coisa, né? Eu acordei, ich bin aufgewacht, e você vai mudando o verbo auxiliar de acordo com a pessoa, né? Ele acordou, ist aufgewacht, e assim por diante. Tudo bem? Vou continuando. Pessoal, terceira e última parte são as exceções. Então, eu tenho o verbo ser estar, que ele não indica uma mudança de local e nem uma mudança de estado físico. Porém, eu vou formar passado com o ser estar como auxiliar também, tá? Assim também, como eu tenho o verbo bleiben, que é o verbo permanecer, tá? Ele não indica uma mudança de local nem de estado, porém, eu vou fazer passado usando esse auxiliar, ou auxiliar ser estar. Então, eu vou falar eu permaneci, eu fiquei em casa, ich bin zu Hause geblieben, tá? Então, geblieben, ele vai ficar aqui bem no final, né? Aqui o complemento no meio, e esse aqui o ser estar também, né? O passado dele fica bem diferente, fica gewesen, pessoal, tá? O particípio passado do verbo ser estar. Tudo bem? Então, tenho essas três situações que eu vou formar, né, com auxiliar sein. E nós vamos agora treinar, nós vamos praticar, nós vamos tentar formar estruturas, né, formar frases juntos, para que lá na frente tudo fique mais fácil para você. Vamos lá, então? Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, dê um like, compartilhe com um amigo. Também quero te convidar para participar do meu curso Alemão, Filmes e Séries, onde eu vou te explicar todas as falas dos personagens de um episódio inteiro de uma das séries mais famosas de suspense da atualidade. Eu vou te explicar expressões idiomáticas, vocabulário, toda a estrutura gramatical e até mesmo palavrões. Então inscreva-se logo aqui abaixo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.